Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro da catequese, ao nosso terceiro encontro. Seja bem-vinda a Alicia, seja bem-vindo Gabriel, Guilherme, Gustavo, João Pedro, Júlia, Letícia Lourenço, Letícia Ianeschi, Lorena, Rafael Januário, Rafael Santana e Ricardo. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos começar clamando pela Santíssima Trindade. Só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então nós vamos fazer isto cantando. E pra gente cantar, a gente precisa respirar fundo. E pra gente respirar fundo, a gente tem que treinar um pouquinho antes. Você pode colocar a sua mão aqui e sentir que o seu peito se enche de ar para você respirar fundo. Vamos lá. De novo, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Cheira a florzinha e assopra a velhinha. A gente já fica mais calminho, não é verdade? Então vamos clamar a presença da Santíssima Trindade aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Com essa alegria, nós começamos o nosso encontro e vamos falar do tema central de hoje, que é o Domingo de Ramos. E eu separei um vídeo bem especial para que você possa compreender com muitos detalhes o que é o Domingo de Ramos e como vivê-lo. O Domingo de Ramos é o nosso ponto de partida da Semana Santa. É onde tudo começa. Eu vou contar aqui a história de como tudo aconteceu. E essa história está lá na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 44. Um dia, Jesus estava voltando de uma cidade vizinha e pediu a algum de seus discípulos para que arrumasse um jumentinho que ninguém nunca tinha montado ainda. E disse para eles que quando alguém viesse perguntar para que estavam pegando, era para responder que era para o seu Senhor. E assim tudo aconteceu. Naquele momento, Jesus mostrou toda a sua simplicidade, porque ele não quis vir em um lindo cavalo branco. Foi justamente em um jumentinho que ele escolheu montar. E lá foram eles, em direção a Jerusalém. As pessoas que gostavam de Jesus ficaram logo sabendo que ele estava vindo. E como todo mundo já conhecia os milagres e as coisas legais que Jesus falava e fazia, foram todos correndo encontrar Jesus. E a alegria foi tanta que eles começaram a arrancar ramos e folhas para colocar no chão. Até lenços e panos eles colocaram. E tudo ficou parecendo um lindo tapete para Jesus passar, digno de um rei, não é? E ao mesmo tempo eles cantavam bem alto: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E foi assim que aconteceu toda a história. E hoje, mais de 2000 anos depois, a gente repete a mesma cena, celebrando essa entrada triunfal de Jesus, enfeitando as nossas igrejas, as janelas e os nossos corações, preparando o caminho para Jesus passar. É tradição os padres fazerem uma procissão até a igreja. Ele começa abençoando os ramos
e encerra com uma linda missa, com muitos ramos sendo balançados a cada música. Este ramo abençoado você pode guardar na sua casa, no altar, no crucifixo, dentro da Bíblia ou até mesmo num cantinho especial do seu quarto, para você lembrar do dia especial que foi o Domingo de Ramos. Por isso, não se esqueça de participar da missa e cantar bem alto com todo mundo: Hosana ao Rei de Israel. A Semana Santa, ela também é conhecida como a Semana Maior. Isso diante do catolicismo. Isso acontece porque dentro dela há fatos muito especiais, que ele faz menção a um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Então, cada dia da Semana Santa nós meditamos uma coisa. Então, você acabou de ver com bastante riqueza de detalhes sobre o Domingo de Ramos, que é onde se inicia a Semana Santa. E a gente vai ver aqui cada dia da Semana Santa, por que é tão especial, o que há de tão importante em cada dia. Então, o segundo dia da Semana Santa, que é a segunda-feira. Para os católicos, para nós, segundo um costume muito antigo, a água é um dos símbolos que a igreja usa com frequência para abençoar os fiéis. A água, ritualmente benzida ou abençoada, evoca nos fiéis o mistério de Cristo, que é para nós a plenitude da bênção divina. Ele próprio se apresentou como água viva e instituiu para nós o batismo. Você já foi batizado, você já viveu esse momento. E esse sacramento da água como sinal de bênção salvadora. Hoje nós vamos reunir com a nossa família para agradecer a Deus pelos bens naturais que Ele nos dá, especialmente pela água que nos dá a vida. Peçamos a Deus que ela nos lave de todo o pecado e nos recorde de que Jesus é a fonte de água viva. Na terça-feira, nós já temos um tema um pouquinho diferente. Nós iremos meditar na terça-feira sobre as nossas escolhas. Vamos pensar um pouco sobre quantas vezes trocamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Quantas vezes nós magoamos o coração dos nossos pais com desobediências. Quantas vezes fomos mal criados com os profs, com os colegas e usamos da mentira para sair na vantagem. E aí a gente magoou os amigos. Então tudo o que nós fazemos para o próximo é para Jesus que nós fazemos, porque Ele está presente em cada um de nós. Ele mesmo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Então, quando nós fazemos mal para alguém, a gente não faz para essa pessoa, é para Jesus também. Na quarta-feira, nós fazemos menção a algo um pouco diferente. Nós falamos sobre Maria, mãe de Jesus, e nossa mãe. Ela sofreu muito ao ver o que fizeram com seu filho Jesus. Ele foi traído, torturado e crucificado por homens que não acreditavam nele, pela ganância de poder e pela falta de amor. Nossos pais também sofrem muito quando eles nos veem sofrendo. E muitas pessoas são más e querem nos fazer mal, nos levando para o mau caminho, nos oferecendo coisas que a princípio são tão boas, mas na verdade elas não são. Então nós precisamos ouvir os nossos pais e os seus conselhos sempre. Às vezes nossos pais não sabem ser tão gentis, não sabem dizer a coisa certa do jeito certo. Mas isso prova que eles também são humanos como nós. E eles também merecem o nosso perdão. Se Deus é misericordioso e perdoa, por que nós não o faremos? Na quinta-feira,
nós temos uma meditação diferente. Normalmente, em todas as igrejas, tem missa nesse dia, tem uma celebração muito especial. Na verdade, são duas coisas muito especiais que acontecem nesse dia, né? Tem a celebração do lava-pés e a instituição da Eucaristia. Talvez você vai lembrar de outra época que você foi na missa, que ia uma galera lá na frente, sentava nos banquinhos, às vezes só homens, às vezes homens e mulheres, e lavavam o padre lavava os pés dessas pessoas, olha só. E isso aconteceu pelo seguinte: na época que Jesus vivia aqui nesta terra, nas casas das famílias haviam servos, como se fosse um empregado. Era um empregado, na verdade. E esse costume, inclusive, ele perdurou por centenas de anos, tá? Muito tempo, até poucas dezenas de anos atrás isso ainda existia, tá? Então, assim, Jesus já tinha combinado com os amigos dele que ia ter uma janta entre eles, uma janta muito especial que eles não poderiam faltar. Tudo bem. Eles chegaram lá, no local combinado, pra janta. Aí todo mundo chegou, então tinha um costume onde quando a visita chegava, aí o servo ia lavar os pés da visita. Imagina assim, nossa, eles andavam quilômetros, às vezes de camelo, às vezes a pé. E então eles chegavam sujos, né? Imagine, mãos e pés sujos. Então o servo ia até a entrada da casa, recebia essa visita, a visita sentava e ele trazia uma bacia com água, com uma toalha e lavava os pés da visita e lavava as mãos. E nessa janta aí, Jesus com os amigos dele, essa janta especial, chegou todo mundo lá, cadê o servo? Quem é que vai lavar o pé dessa galera aqui? Não tinha nenhum servo. Adivinha quem que lavou o pé da galera? Foi Jesus. E os discípulos, ou seja, os amigos dele, os 12 que estavam ali, eles ficaram tipo, por que você tá lavando o meu pé? Como assim? E o que Jesus quis provar com isso? Que a gente deve se fazer humilde, nós devemos servir e não sermos servidos. Aí um dos amigos de Jesus disse assim, logo depois que Jesus explicou que era por isso que ele mesmo, e não um servo, estava lavando os pés deles, esse discípulo disse assim, Jesus, então não me lave só os pés, me lave o corpo inteiro. Jesus falou, não, você já tomou banho, que isso? Vou lavar só os seus pés e as suas mãos, em sinal de que nós devemos servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Bom, Jesus lavou o pé de todo mundo e depois, durante a refeição, Jesus fez uma coisa muito importante, muito marcante na história. Jesus instituiu a Eucaristia, ou seja, ele criou a Eucaristia. Meu Deus, pensa comigo que toda vez que a gente vai na missa, tem lá a hóstia, né, redondinha. Originalmente ela é feita do trigo, né, como um pão, por exemplo. E durante a missa acontece o milagre da transubstanciação. E logo, daqui a uns tempos, a gente vai conversar melhor sobre a missa, tá? Muito legal. E então Jesus instituiu ali a Eucaristia. O que isso significa? Que ele permite que a cada missa, por meio da transubstanciação, ele se faz presente em corpo e sangue, alma e divindade. Naquilo que antes era um pedacinho de pão redondinho, né? Que vocês estão se preparando, o ano que vem já é o grande ano que vocês vão receber Jesus na hóstia santa. Então Jesus se faz presente ali. E esta foi a noite, este foi o jantar que Jesus instituiu. Ele pegou o pão, dividiu entre os seus amigos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele pegou um cálice com vinho
E ele disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue, e será entregue por vós. Então a cada missa, a cada celebração, acontece o milagre da transubstanciação. E isso, por que transubstanciação? Trans porque transforma, substanciação, substância. Então transforma de substância, ou seja, antes era trigo e água e vinho, agora é corpo e sangue de Jesus. Muitos de nós, eu por exemplo, quantas pessoas que eu conheço, temos experiências lindas, maravilhosas por meio da Eucaristia. Um dia eu conto para vocês. Então essas são as duas coisas mais importantes que aconteceram naquela quinta-feira santa. Tá ok? Muito bem. Na sexta-feira santa, esse é um dia central assim na nossa fé. Esse é um dia assim muito importante, muito importante. Porque nós lembramos o dia que Jesus morreu na cruz por nós. E todo o sofrimento dele começou logo após essa janta da quinta-feira santa, tá? Então, como que aconteceu? Logo depois do jantar, Jesus foi entregue por um dos seus amigos. Pensa comigo. Você tem lá 12 amigos que você super confia. E aí um dos seus amigos trai você. Pois é, aconteceu com Jesus. Judas entregou Jesus por 12 moedas de prata. Por que ele entregou Jesus? Jesus era muito perseguido. Porque Jesus fazia coisas boas e ele veio renovar a lei que havia naquela época. Porque existia uma lei, a lei do Senhor, e com o tempo ela foi distorcida. E as coisas começaram a tomar um rumo muito bagunçado. Então, Deus mandou o seu Filho, Jesus, e depois ele se entregou por nós, por morte de cruz. Isso precisava acontecer. Isso precisava, para que fôssemos salvos. Então, naquela noite, depois de jantar, Judas entregou Jesus, disse: olha, é o seguinte, Jesus vai estar exatamente naquele lugar, naquele horário, vocês podem ir lá pegar Jesus, viu? Beleza? Beleza. Por 12 moedas de prata. E então, Jesus que estava orando quando eles chegaram, inclusive quando eles chegaram ali, Jesus tentou resistir, alguns dos amigos de Jesus tentaram resistir. Jesus disse: deixa-os. Quando os amigos de Jesus tentaram lutar com as pessoas que vieram prender Jesus, um dos amigos cortou com uma espada, cortou a orelha de uns soldados. Cortou. Né? Foi tentar acertar e acabou arrancando ali a orelha dele. E quando Jesus viu isso, né, Jesus pediu: pare, né, isso, eu preciso viver tudo isso. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. E era tão doloroso para Jesus que num dos momentos de oração, Jesus disse assim para Deus: afaste de mim esse cálice, se for possível. Ou seja, Deus, se for possível que eu não viva tudo isso, eu não vou viver isso. Porque na hora da oração, ele já estava sabendo o que iria acontecer com ele. Pois bem, então nesse momento que os amigos dele tentaram defender Jesus, para Jesus não ir preso, que foi decepada uma orelha de um dos soldados, sabe o que Jesus fez? Jesus colocou a mão sobre a orelha desse soldado e a orelha foi colada novamente. Esse soldado não sentia mais dor. Bom, dos milhares de milagres que Jesus fez durante a sua vida terrena. Então Jesus foi entregue. Aí, olha só, Jesus foi entregue para as autoridades. E quando Jesus foi entregue lá para Pilatos, isso já amanhecendo o dia. Eu vou dar uma resumida aqui na história para você, tá?
já amanhecendo o dia, quando Jesus foi entregue lá para Pilatos, aí a esposa de Pilatos conseguiu convencer Pilatos, que era uma autoridade ali na região, que não devia prender Jesus, que devia soltar Jesus, que Jesus era inocente. Ela sonhou que Jesus era inocente. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Aí eles falaram assim, aí Pilatos falou assim, então tá, deixa eu conversar aqui com Jesus. Jesus, você fez algo de errado? Ele tentou lá conversar com Jesus. Jesus já estava bem machucado essa hora. E ele disse assim para Jesus, olha, eu tenho autoridade para soltar você. Você pode conversar comigo, você deve conversar comigo. E Jesus disse, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se essa autoridade não tivesse sido dada pelo alto, ou seja, por Deus. Então, ele disse, bom, eu lavo as minhas mãos, ou seja, eu entrego isso, eu não tenho mais nada a ver com isso. Como que ele fez? Como que foi esse gesto? Além dele ter falado isso, ele ter feito o gesto de fato, de ter lavado as mãos, ele virou pro povo e disse assim, e aí galera, imagina, tava aquela multidão, aquele alvoroço logo cedo, lá nas portas do palácio lá, e ele disse, galera, olha, nesse dia, esse é o fim de semana que nós vamos celebrar a festa da Páscoa aqui. Festa é uma festa tradicional super antiga, né? Inicialmente falando. E eu sempre solto um preso. Vocês não querem que eu solte Jesus? Esse cara me parece inocente. Não, não solta Jesus, não solta Jesus. Solta Barrabás. E Barrabás era um grande... uma pessoa... Vou colocar como uma pessoa muito má na época, né? Ele estava preso há um tempo já. E o pessoal pediu para soltar Barrabás. E, ok, ele soltou Barrabás e prendeu Jesus. E aí ele disse assim pro soldado, falou, ó, judia de Jesus, mas não vai matar não, judia. E eles judiaram muito de Jesus, judiaram muito. E então eles voltaram com Jesus, já com uma coroa de espinhos, né? E, nossa, Jesus sofreu muito. E ainda teve que levar a sua cruz. Então, naquela época, os piores ladrões, as pessoas que cometiam algo muito mal, assim, para a sociedade, elas ficavam numa cruz, sabe? E elas eram presas numa cruz. Num local bastante alto, assim, e ficava lá até morrer. Né? Prendia na cruz, normalmente não estava morto ainda, até morrer. Aí, Jesus caminhou um longo trecho carregando a cruz. E aí Jesus já não estava conseguindo carregar. E foi chamado um homem do meio da multidão. Foi pego um homem do meio da multidão para ajudar Jesus. E no meio disso, gente, aquela confusão ao redor. Gente chorando. Não faz isso com Jesus. As mulheres chorando. E sabe o que Jesus dizia para essas mulheres? Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas pelos próprios pecados. Porque afinal, Jesus carregava todos os pecados do mundo na sua cruz, nos dodóis que fizeram em Jesus. Então chamaram essa segunda pessoa aí para ajudar Jesus e ele foi. Inclusive esse homem mais tarde se tornou santo. E seguiram subindo o morro. Quando chegaram lá em cima, aí pregaram Jesus na cruz, colocaram lá. Jesus ficou lá por um tempo e a sua mãe sempre por perto. Maria sempre por perto. E como diz a música, Maria não abriu a boca, ou seja, ela não se queixou, ela não reclamou. Ela sabia desde que Jesus nasceu que Jesus iria morrer pela espada. Então, quando Maria subia, ela estava sempre acompanhada de João, o discípulo amado de Jesus, que nós chamamos.
Ai, nossa, que história triste, né, gente? E lá em cima, então, tinha um ladrão de cada lado. Né? Como eu falei, os ladrões da época, eles eram colocados lá. E aí tinha um ladrão de cada lado. Aí esses ladrões, nossa, um deles disse assim, ó: Jesus, pô, eu fiz coisa errada, eu sou um pecador mesmo, eu mereço estar aqui. Poxa, olha quanta coisa errada eu fiz, eu mereço estar aqui. Agora você não, você não. Lembra-te de mim, Jesus, quando o Senhor estiver lá no paraíso, lá com Deus. Lembra-te de mim. Gente, Jesus naquela situação, ele disse assim para esse ladrão: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que promessa linda de um coração arrependido. Veja, ele reconheceu o erro, ele confessou o pecado dele ali. E o Senhor já garantiu o céu para ele. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Em meio a tanta dor, a alegria. E é isso a nossa cruz. E é isso a nossa dificuldade. E quando foi 3 da tarde, foi o momento que Jesus de fato morreu. Jesus estava morto, de fato. E aí um dos soldados disse assim, um dos responsáveis que estava ali disse assim, olha, vamos colocar uma lança no coração dele, pra ver se ele tá morto mesmo. Mas vai que ele não tá morto. Vamos colocar uma lança ali no coração dele, né? E aí um dos soldados colocou a lança sobre o coração de Jesus. Sabe que saiu água. Saiu água. Se você já estudou, né, na escola sobre isso, não é esperado que saia água. E era muita água que saía. E aquele soldado que jogou a lança, aquela água foi toda sobre ele. E esse soldado chorava, chorava. E mais tarde, ele se tornou santo. Talvez você já ouviu falar do nome dele, São Longuinho. São Longuinho foi a primeira pessoa da humanidade a se beneficiar da água que jorra do peito de Jesus, que nós chamamos que é a fonte de misericórdia. Então, depois que Jesus foi acometido por esta lança, então eles tiveram certeza que ele estava morto, desceram a cruz, tiraram Jesus da cruz, viram que Maria estava ali, falaram: ó, quer ficar um pouquinho com o teu filho? Aí veio Maria, sentou, colocou Jesus sob seu colo, abraçou. E aí talvez você já viu uma imagem chamada Pietà. Naquele novo cemitério que tem aqui no nosso bairro, tem uma imagem bem grande de Pietà lá no centro do cemitério. E aí você pode prestar atenção quando você for lá. Tem Maria com Jesus no seu colo. Essa é a imagem de Pietà, popularmente chamada de Pietà. E então Jesus foi colocado numa cova, né? Na verdade, como se fosse uma caverna, né? Depois disso, porque no dia seguinte era Páscoa, né? Naquele fim de semana celebrariam a Páscoa e eles não queriam que os corpos ficassem por ali, né? Então eles já colocaram nessa caverna, uma espécie de pequena caverna, e então colocaram lá Jesus envolto em faixas, colocaram o corpo dele lá, nessa mesma Sexta-feira Santa. E a continuidade dessa história, que vai ser o Sábado Santo e o Domingo Santo, eu vou contar para você na nossa próxima catequese. Agora que você já conheceu qual foi a história que Jesus viveu até a sua morte, então vamos refletir sobre isso com um canto, pedindo que Jesus venha agir no nosso coração, para que a gente consiga sentir a mensagem que Ele quer nos passar com a sua morte. Nós sabemos que o Senhor vai ressuscitar.
mas nós devemos compreender qual é o sentido desta morte, qual é o que é aquilo que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso que Ele viveu. Então nós refletimos sobre o Jesus que foi ensanguentado, para que o Senhor nos alcance, para que Jesus nos toque. Com as suas mãos ensanguentadas foram pregadas na cruz, não é mesmo? Então que Jesus, no meio dessa música, você começa ouvindo e depois você vai repetindo conforme você for ouvindo aqui comigo. Se você tiver vergonha de cantar junto, tá tudo bem. Então você pode fechar os seus olhos e você vai refletindo tudo aquilo que você vai ouvindo. E se você quer cantar junto, na primeira vez provavelmente você não vai conhecer, mas na segunda, na terceira você já vai pegando o jeito e já vai cantando junto também, com os olhinhos fechados. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus. E nessa última vez, a gente vai cantar bem devagar e a gente vai pensar, a gente vai sentir que Jesus está aqui com a gente e que eu posso ser tocado por Ele. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus. E no santo do dia de hoje eu vou contar a história de um santo muito especial. Ai, ele é meu santo predileto. Ele é São Francisco de Assis, é padroeiro da nossa paróquia também. São Francisco de Assis, como já diz o nome, ele nasceu em Assis. Ele foi chamado de São Francisco, mas na verdade seu nome de batizado é Giovanni di Pietro. Ele nasceu em outubro de 1226. Meu Deus, super antigo, lá na Itália. E São Francisco tem uma história muito linda. Uma das coisas mais interessantes a respeito de São Francisco
é que ele atingiu uma coisa chamada perfeição evangélica. O que é isso? A perfeição evangélica é quando nós nos tornamos muito, mas muito parecido com Jesus. E São Francisco, de todos os santos da história da igreja, São Francisco é o santo que mais se aproximou do jeito que Jesus vivia, do jeito que Jesus era. Isso, quando a gente fala que Jesus era, é a forma como ele se comportava aqui na Terra, como ele agia. Então, São Francisco, abaixo de... Nós falamos dentro da hierarquia da igreja, então, abaixo da Santíssima Trindade, ou seja, de Deus Pai, de Deus Filho, que é Jesus, e de Deus Espírito Santo, então vem São Francisco, como aquele que mais se aproximou. E vou dizer uma curiosidade ainda sobre São Francisco, hein? Ele pecava 7 vezes por dia. Meu Deus! Se São Francisco, que atingia a perfeição evangélica, pecava 7 vezes por dia, imagine eu! Ouça só essa história dele para você ver que coisa mais linda. Tudo que é grande começa pequeno. Assim foi com essa sementinha chamada Francisco, plantada pelas mãos de Deus no jardim do nosso tempo. Francisco amava muito seu pai, um comerciante muito rico, mas não amava o dinheiro, pois já sabia que os tesouros deste mundo não se comparam aos do céu. Um pedaço de pão, pelo amor de Deus. Ele seguia os exemplos do seu pai. Não! Vai embora! Infelizmente, até os maus exemplos. Mas Francisco era muito bondoso e tinha uma mãe virtuosa, Dona Picá, que era piedosa e temente a Deus. E no coração de Francisco, Deus foi despertando o amor pelos pobres. Obrigado, meu filho. Ele prometeu que sempre daria algo a quem ele pedisse, pelo amor de Deus. Mas aos poucos, cedeu aos maus exemplos e costumes da sua época, até que um acontecimento mudou a vida de Francisco e a nossa história. Deus falou com ele. Quem pode fazer mais por ti? O Senhor ou o escravo? O Senhor. Por que então desprezas o Senhor e segues o escravo? Francisco então deixou para trás seus planos de vanglória e começou a glorificar a Deus. Lia o Evangelho e se encantava com as maravilhas de Cristo e seus apóstolos. A cada dia crescia o seu amor por Deus e pela Igreja, corpo místico de Cristo. Certo dia, deparou-se com um doente, um homem leproso. E Francisco tinha um medo terrível dos leprosos. Teve vontade de correr. Mas dentro do seu coração, sentiu um enorme amor pelo pobre homem enfermo e resolveu enfrentar o seu medo. Com a graça de Deus e força de vontade,
foi ao encontro do pobre homem. Então aconteceu uma grande transformação. O que era fel virou mel, e o que era mel virou fel. Sentiu o gosto doce de como era amar sem esperar nada em troca. Mas também sentiu o sabor amargo do dinheiro, da vaidade e da ilusão de alcançar a felicidade neste mundo através dos bens materiais. Em uma de suas caminhadas, encontrou uma igreja em ruínas e ali passou muito tempo rezando. Até que um dia, um fato surpreendente aconteceu. Estando em oração diante do Cristo crucificado, a imagem ali estampada mexeu os lábios e falou: Francisco, vês que minha igreja está em ruínas? Vai e restaura minha igreja. Rapidamente, Francisco correu até a loja do seu pai e pegou dinheiro para restaurar a igreja. Porém, seu pai, ao saber que Francisco estava dando dinheiro aos pobres e restaurando uma igrejinha em ruínas, foi bravo atrás dele e chamou a sua atenção. O pai de Francisco não entendia a grandeza do coração de seu filho, que procurava ser totalmente obediente a Deus. Eu já falei para você, Francisco, e eu não vou repetir. Francisco, cheio de paz e alegria, Entendeu? surpreendeu seu pai, devolvendo-lhe todos os seus bens. Cantando e louvando a Deus, Francisco foi restaurando a igrejinha, pedindo esmolas e pedras. Até que então percebeu que nós somos pedras vivas na Igreja de Cristo e éramos nós que precisávamos ser restaurados e voltar à vida de santidade. E assim começou sua jornada. Pregando o Evangelho, muitos seguiram seu exemplo. Estava sempre alegre e, agradecido a Deus por toda a criação, tratava a todos como se fossem seus irmãos. Desde muito cedo, São Francisco percebeu o imenso amor de Deus. Tudo isso pela graça e para a glória de Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Que você não pode ir à missa, você já sabe, né? Esse negócio de coronavírus. Mas você pode participar da missa, mesmo sem ir fisicamente até a igreja no momento da missa. Então você tem duas atividades para essa semana. Como disse no início, esta é a semana maior. Então essa semana mais importante. Na quinta-feira e na sexta-feira santa, você vai ter um compromisso. Quinta-feira vai ser dia 1º de abril. Olha, não é mentira isso, hein? Não é mentira. É tão verdade que durante a hora da missa, e você vai escolher se você vai acompanhar a missa aqui da paróquia pelo Facebook às 7 da noite, ou se você vai acompanhar por algum canal da TV, enfim, como você preferir. Mas a tarefinha vai ser você mandando uma foto sua na frente da TV assistindo a missa. Porque na nossa paróquia vai ter uma missa só, 19 horas.
e vai caber 62 pessoas. Meu Deus, tem milhares de pessoas católicas no nosso bairro, como é que faz? Aí a gente assiste remoto. Então essa é a sua atividade. Você assistir remoto, ou seja, da sua casa, da forma que você escolher, né, que a sua família escolher, melhor dizendo, na quinta-feira à noite, tá? Essa celebração. Segunda atividade. Na sexta-feira, dia 2, às 3 horas da tarde, você também vai assistir remoto a celebração. A missa não. É o único dia do ano que não existe missa em lugar nenhum. Nenhum. É só a celebração. É um dia tão triste, mas tão triste que nem missa existe, nem missa tem. Então nós fazemos a celebração da palavra na sexta-feira santa. Mesma coisa. Às 3 da tarde, no modo que você escolher assistir, seja pelo Facebook, alguém vai tirar uma foto sua e este alguém vai mandar essa foto aqui para nós, marcarmos a presença nessa catequese, nesta terceira catequese, tá? De você participando desta celebração. Então são essas duas atividades, participar da celebração de Quinta-feira Santa e participar da celebração de Sexta-feira Santa na sua casa, remotamente, sentadinho no sofá. E olha, quando a gente vai na missa, a gente não vai de pijama, a gente também não vai com roupa de banho, né? De maiô, de sunga. A gente vai arrumadinho, não é verdade? Então se arrume, fique bonitinho. Dá uma ajeitada no cabelo, toma o seu banho, coloca uma roupinha mais legal, fica cheirosinho, senta lá no sofá e participe da Santa Missa de quinta-feira e da celebração de sexta. Então esta é a atividade da semana. Bom que mais uma vez estivemos juntos. Nós estamos unidos e nós permaneceremos unidos nesta semana, por meio da oração, nesta semana maior. E então, eu convido você a de vez em sempre, quando você lembrar, você dizer assim: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos mais uma vez e você vai falando, você vai repetindo comigo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Então, com esta certeza de que o Senhor está conosco, nós encerramos este terceiro encontro que foi tão gostoso, marcado por uma história tão dolorosa, mas que é a história de salvação. Pela sua cruz fomos salvos e livres do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.